Eu sempre soube que um dia chegaria a este ponto. Olhares de admiração, sorrisos contidos e um respeito que finalmente me é dado. Aqui estou, no topo, enquanto minha família se dissolve nas sombras do passado, reduzidos a meros subordinados. A ironia amarga me faz sorrir. Era como se os papéis tivessem se invertido de forma gloriosa. Anos de humilhação agora refletidos no brilho dos meus olhos. A dor, aquela que me arrastou por anos, foi substituída pela força pulsando em minhas veias. Finalmente, depois de 20 anos de luta, conquistei o que sempre me foi negado, o meu verdadeiro valor. Cada passo que dou nesta nova era é firme e decidido. Lembro-me de quando, em vez de um elogio, ganhei um se vire, enquanto meu irmão recebia um carro de última geração. A revolta em meu coração agora pulsa como um mantra, inspirando cada gesto meu, como uma promessa eterna de vingança. Enquanto me olhavam como uma estranha, eu usei essa rejeição como combustível. Sabia que o tempo passaria, mas minhas ambições não teriam limites. Agora, os mesmos que me ignoraram estão ao meu redor, tentando esconder a insegurança em seus olhos. Estão no meu time, e quando vejo a fraqueza deles, uma onda de satisfação me inunda. Posso ver claramente a palidez em seus rostos quando percebem que agora sou eu quem controla o jogo. Cada uma dessas figuras que um dia me menosprezaram agora se aproximam, um passo de cada vez, como fantasmas buscando um pouco do meu sucesso, como se eu pudesse lhes dar o que um dia me tiraram. Eu sabia que você conseguiria, sussurra uma ex-colega, com um brilho nos olhos que revela tanto um reconhecimento quanto uma pitada de medo. Eu a encaro, um sorriso suave nos lábios, embora por dentro eu esteja rindo, uma gargalhada cruel. Se a vida me ensinou algo, foi que superar a dor é um ato de pura revolução. Agora, a mesa estava virada, a dinâmica mudou. O que antes era um mundo de privilégios para poucos agora se tornou meu domínio. 50 milhões em pura ostentação. Eles pensaram que poderiam me manter longe do sucesso. Agora, vejo a revista que anuncia meu novo império. Um império construído sobre as cinzas do meu passado. Não, eu não vou apenas sentar e desfrutar da minha glória. Cada passo que dou é uma lembrança vívida daquelas noites sem dormir, daquelas planilhas, das reuniões que nunca fui convidada, enquanto eles desfrutavam de festas luxuosas. Para mim, essas lembranças são combustível, e enquanto um novo mundo se desdobra diante dos meus pés, cada contrato, cada transação, cada poder que os deixou para trás é um passo mais perto da minha verdadeira vingança. Esses antigos familiares, ex-colegas de trabalho, agora têm que me ver de cabeça erguida, aceitando sua insignificância. A humilhação pública é um prato que se come frio, e a maneira como os vejo se contorcendo ao meu redor agora é um banquete. O gosto do sucesso é doce, mas o sabor da repulsa que eles estão sentindo é o que realmente alegra minha alma. As palavras de apoio, agora cheias de temor, ecoam em minha mente. No fundo, uma única pergunta ressoa: quem ridicularizou quem? Estou apenas começando. Esta nova era não é sobre compaixão, mas sobre o puro triunfo. E assim, eu encho minha taça enquanto me deleito no espetáculo da minha transformação. O poder é sedutor, e a vingança, inegavelmente, se serve em um prato coberto por um véu de glamour. E eu, finalmente, sou a rainha deste jogo que sempre me foi destinado. O brilho dos holofotes me cegou temporariamente, mas logo me adaptei. Estava no auge do meu império, e o mundo agora me olhava com uma mistura de admiração e, admitamos, um toque de inveja. 50 milhões, Alice, não eram apenas um número. Eram a prova da minha resiliência e determinação. Enquanto muitos se contentavam em viver à sombra da família, eu emergi como uma fênix, pronta para reescrever minha própria história. As notícias do meu sucesso se espalharam rapidamente. Eu era a convidada de honra em festas que antes eram exclusivas para a elite, o centro das atenções que um dia me ignorou. Um elogio lisonjeiro era o que eu buscava, mas hoje, receber a adulação daqueles que um dia me menosprezaram era ainda mais saboroso. Olho sobre mim,
bocas murmurando como se não pudessem acreditar. Eu me divertia com isso, saboreando cada instante. O sarcasmo nunca foi tão doce, mas sob essa pele glamurosa havia algo muito mais profundo. O desejo de vingança ainda ardia dentro de mim, um incêndio indomável. Eu não era apenas uma mulher de negócios, eu era uma guerreira em busca de retaliação. Sabia que a oportunidade estava mais perto do que imaginava. Durante anos, eles tentaram me manter em meu lugar, mas a vida é uma grande ironia. Agora, era a minha vez de manipular o jogo. Certa noite, em uma dessas festas brilhantes, avistei meu irmão, um dos principais responsáveis pela minha queda. Ele estava cercado por um grupo que antes me ignorava, rindo e se divertindo. Eu parei, observando a cena como uma predadora em espera. O desejo de humilhá-lo crescia a cada risada que ecoava em meus ouvidos. Quem manda lá agora? Pensei. A vingança não se tratava apenas de acumular riqueza, mas de expor sua hipocrisia. Assim que ele viu meu olhar, uma onda de pavor cruzou seu rosto. Estava claro que ele reconhecia o jogo. O nervosismo em seus olhos me proporcionava um respeito silencioso que ele nunca soube que tinha por mim. Arrependimento? Vulnerabilidade? Era difícil definir o que estava acontecendo ali, mas seja lá o que fosse, era recompensador. Era a primeira vez que eu entendia que a transformação que eu me permiti viver abalou suas fundações. Deixa se eu te dar um conselho, mano. Gritei por cima da música, certa de que todos na sala estavam me ouvindo. Se afastar de mim foi o maior erro da sua vida. O que eu construí não é só um império, é minha vingança. E eu ainda não terminei. Os murmúrios aumentaram. Aí, depois de um silêncio, alguém gritou de volta, perguntando se eu tinha certeza do que estava fazendo. Eles não sabiam o peso que eu carregava. Só eu sei o que é viver na sombra da dúvida. Enquanto meu irmão tentava esconder a vergonha, o riso coletivo soava como um eco dos sinos da alegria que eu agora tinha o direito de tocar. Eles se juntaram em círculo, rindo e trocando olhares, mas a risada só aumentava até que alguém sussurrou que eu tinha novos contratos bombásticos. O que antes era uma série de encontros constrangedores agora virava uma bandeira, a materialização do meu retorno triunfal. Oportunidades existem aos montes, mas a verdadeira força está em saber quando essas coisas mudam e como usar isso a seu favor. Em poucos dias, eu arquitetei uma proposta irresistível, exigindo que meu irmão e alguns amigos dele fossem meus consultores. Eles não tinham escolha. Foi um golpe baixo, mas necessário. Eu não estava só criando um novo padrão, estava abrindo os olhos deles para o que tanto desprezaram. Agora, eles iriam trabalhar para mim, para alguém que, segundo eles, não tinha poder. Naquela semana, me sentei à mesa de um novo plano, um mar de papéis à minha volta. Como eu poderia traçar todo esse arco de conflito e ainda criar novas alianças? Através do poder. Na minha mente, processos de negócios e estratégias de recuperação dançavam. Rindo baixinho, percebi que era hora de deixar meu império crescer e o caminho se iluminar. A cada assinatura, a cada dólar a mais, a emoção que percorria meus dedos era o que alimentava o ódio e o desejo de vingança. Eu desapareci e reapareci como a nova rainha que eles nunca imaginaram. Eu contaria meus segredos com cuidado e construiria um legado que envelheceria como um bom vinho. Cada movimento meu ecoaria numa sala cheia de gente que um dia deixou de acreditar em mim. Finalmente, cheguei ao ponto em que não havia mais espaço para a dúvida. O roteiro da história já estava em produção e não tinha volta. Agora, enquanto eu observava as pessoas que um dia foram minha família, tudo que elas conseguiam fazer era me admirar, com um quê de medo nos olhos. O poder e o sucesso eram meu combustível, e eu pretendia usar isso para fazer um espetáculo do meu retorno. A vingança pode ter vários rostos, mas eu escolhi o mais bonito. Agora, eu regia a sala, e o que começava como uma sombra de dor se transformava num novo dia. Bem-vindos ao meu império, murmurei no meu tom triunfante. Assim começava o ato final da minha revolução pessoal.
As semanas seguintes foram um verdadeiro labirinto de negociações e jogadas espertas. Era como se eu estivesse jogando xadrez num tabuleiro onde os peões eram antigos aliados, incorporando a sabedoria que um dia desprezaram. Meu irmão e seus amigos se tornaram peças essenciais da minha estratégia. Agora, de terno, eles ofereciam seus conselhos, mas eu sabia que, no fundo, o medo de fracassar os mantinha na linha. Era um jogo psicológico. Eles não imaginavam que, enquanto achavam que estavam alavancando minha empresa, também estavam alimentando a voracidade da minha vingança. Cada encontro nosso parecia uma dança. Eu liderava com elegância, enquanto eles tentavam descobrir onde se encaixavam no meu mundo de poder. Para mim, era uma cena de filme, o grande retorno da heroína que havia sido desprezada. Numa tarde, numa sala de reuniões cercada de janelas, o sol criava um show de luzes na mesa. Meu irmão ousou sugerir um novo projeto que, segundo ele, poderia realmente alavancar a empresa. O que ele não sabia é que toda aquela conversa sobre alavancar sempre girou em torno do meu triunfo. Os sorrisos dele eram, de certa forma, um veneno. Eu precisava mantê-lo acreditando enquanto pulava de alegria por dentro. Você sabe que essa ideia é brilhante, disse eu, forçando um sorriso quase cruel. Mas você tem que lembrar que pode haver consequências se não executarmos direito. Ele assentiu, sem ideia de que cada palavra minha era um golpe disfarçado de elogio. Vulnerável como um novato num mundo que outrora lhe pertencera, ele estava só começando a entender a dimensão da escolha dele em se voltar contra mim. Aos poucos, ações que antes eram só minhas se tornaram coletivas. O que era minha luta solitária agora envolvia uma equipe que eu mesma criei. Enfiar minha família nesse novo ciclo era como pegar um punhal e virar, só para ver suas reações expostas. O que eles consideravam uma rivalidade familiar agora virava um show mágico, uma peça onde a arte da manipulação era meu principal ato. A cada reunião, mais ideias surgiam, mas o foco real era na maneira como eu manipulava seus pensamentos e medos. Eles começaram a se sentir confiantes, acreditando que estavam gerando algo grandioso para minha empresa. No entanto, meu verdadeiro objetivo era expor suas inseguranças ao mundo que os cercava. A humilhação que um dia era minha, agora era deles. Cena: uma noite glamurosa. Estética: jardim de um palácio. Noite: uma noite, em um evento glamuroso à beira-mar. Numa grande gala de lançamento que eu organizara, a atmosfera estava elétrica. Eu circulava entre as mesas cobertas com toalhas brilhantes, observando os convidados que riam e se entreolhavam. Era pecado e indulgência ao mesmo tempo. A superioridade emanava de mim enquanto eu avistava meus sócios. Ou seriam meus capangas, conversando animadamente. Um deles, mais interessado na fama do que no sucesso real, decidiu me apontar como alvo de suas façanhas. Ele levantou um copo e fez um brinde. A rainha, que surgiu do nada e agora é uma lenda, ele proclamou, e eu senti meu coração disparar, mas não por causa do reconhecimento. Era uma oportunidade. Assim que todos viraram suas atenções para mim, meu olhar penetrou em cada um deles. Era como se acendessem um holofote em cima de mim para expor não apenas meu brilho, mas as cicatrizes de quem eu fui e o que eles lembravam. Levantei minha taça, um sorriso sereno no meu rosto. É verdade, mas lembrem-se, a lenda que vocês celebram não veio sem sacrifícios. E o verdadeiro triunfo é saber usar o poder que se tem, sejam amigos ou inimigos. E só então, os olhares se cruzaram. Pequenos desconfortos começaram a surgir em um mar de sorrisos. Eles sentiram a tensão no ar. O que eu provocava? Uma dúvida de que talvez seus destinos já estivessem selados. Um leve murmúrio percorreu a multidão, onde a euforia parecia converter-se em incerteza. Cada um deles sabia que eu não estava apenas voltando. Eu já havia chegado. E ali estava a ironia. Eles criavam este espetáculo que eu observava com prazer. Meu irmão, aplaudindo sem saber que eu o fazia apenas um fantoche em uma peça escrita por mim.
A cada aplauso, eu me tornava mais forte, mais influente. Ao colocá-lo na posição de líder do projeto que havia sugerido, eu abria a porta para que ele se enredasse em algo que não seria facilmente administrável. Assim, com um simples brinde, havia ancorado a humilhação no ciclo. A construção do meu legado continuava, pavimentando o caminho para o sucesso absoluto que sempre desejei. Eles ainda eram aquele grupo que riam, mas agora eu os fiz sentir um fio de medo sob seus risos. A peça estava se desenrolando exatamente da forma que eu planejava. Enquanto todos se entregavam a bebidas e risadas, eu observava com um brilho nos olhos. Da minha posição elevada, estava orquestrando a vida deles. Cada movimento, cada decisão, tudo inflamando os sentimentos que eu havia guardado e agora transformando em ferramentas. Eu não apenas buscava a vitória, eu alcançava na redenção, e ao final, eles perceberiam que seus dias de glória haviam chegado ao fim. Mas esse novo início para mim não se tratava de compaixão ou reconciliação. Não tinha este espaço para fraqueza no meu coração. Eu era uma mulher repleta de poder e pronta para voar em direção ao que era meu por direito. A humilhação que uma vez sofri se tornara meu impulso, e agora, aqueles que um dia se olhavam como superiores à minha família, não eram nada mais do que peões no grande jogo de xadrez que eu agora dominava. Minha jornada estava apenas começando, mas uma coisa era certa: acabara-se o tempo deles. O verdadeiro espetáculo da minha vingança estava apenas se desenrolando e eu mal podia esperar para testemunhar a queda deles. Naquela noite brilhante, eu subi aos céus do reconhecimento, mas a verdadeira emoção estava na urgência de consolidar meu poder. Eu olhava ao meu redor e a atmosfera estava saturada de tensão. Meu irmão, o bobo aplaudindo na frente de uma sala cheia, era o catalisador perfeito. Ele não era apenas meu irmão. Ele era a ligação entre minha antiga dor e a nova força que estava se formando. Com a ideia de um novo projeto em mente, eu decidi que era hora de usá-lo como uma peça-chave em meu plano. Nos dias que se seguiram, anotei cada movimento e cada palavra que saía de sua boca, como um artista que esboça a imagem do que logo se tornará uma obra-prima. O projeto que ele sugerira havia se tornado algo muito maior, um evento de caridade, algo que não apenas atrairia os olhos e ouvidos de nossa antiga elite familiar, mas também os colocaria em uma posição vulnerável. Durante todo o planejamento, cada ideia cultivada se tornava uma armadilha cuidadosamente arquitetada que eu estava prestes a revelar. O dia do evento se aproximava e eu estava alheia à hora, navegando em meio a tecidos luxuosos, flores exóticas e detalhes meticulosamente organizados. A primeira impressão é a que fica, pensava, enquanto orquestrava cada elemento. O local escolhido era um palácio com jardins exuberantes. Seria simplesmente impossível não se deixar impressionar. Cada ornamento, cada vela, cada garrafa de vinho cara era uma peça que comporia um espetáculo. Uma audiência pronta e eu era a estrela. Chegou o dia. O ar estava carregado de expectativa. Eu vesti-me com um vestido que me transformava em verdadeira deusa. Os rostos conhecidos começaram a aparecer, e com eles, a expectativa. Eu estava em meu elemento. Era a hora de provocar o colapso emocional que tanto desejei. A minha família estava prestes a experimentar uma humilhação como nunca antes. A noite começou com um coquetel, a música suave criando uma atmosfera descontraída. Espalhei-me entre os convidados, cumprimentando, conversando e fazendo com que cada um se sentisse especial. Sorrisos e risadas genuínas, mas lá no fundo, eu sabia que tudo formava uma rede cheia de fios armados de avareza e competição. Meu irmão estava radiante ao meu lado, um arquétipo de confiança, e eu me divertia brincando com ele, como uma arquiteta das emoções. No entanto, cada palavra sua me lembrava da arrogância que um dia exerceu sobre mim. Eu sabia que a queda viria, e a sensação de antecipação tornava o evento ainda mais excitante. De repente, anunciei o momento culminante da noite, a apresentação de um novo projeto social.
As luzes se apagaram por um instante e todos os olhos se voltaram para mim. Um vídeo começou a ser exibido, um brilhante resumo da causa que estávamos apoiando, mas o final era o que me fazia sorrir por dentro. O último quadro mostrava meu irmão, Ricardo, em ação, elogiando uma visão que, na verdade, era nossa, sempre minha. Lutamos por justiça, e há muito a se fazer. Com o apoio de vocês, poderemos recuperar o que perdemos. As palavras passaram pela tela, e eu vi os rostos mudarem. O clima, carregado de compaixão, começou a tremer com a aproximação da verdade. Assim que os holofotes se acenderam novamente, eu estava prestes a falar. O coração batendo forte no meu peito, eu o usava como bússola, consciente de que a vida de muitos estava entrelaçada com a minha. Temos a oportunidade de transformar vidas e reerguer o que um dia foi injustamente perdido. E não apenas para os outros, mas para nós também. Lancei uma crítica, observando a reação deles a cada palavra. O alvo era claro: expor a falta de moral e o egoísmo disfarçado que permeavam a elite. Logo percebi que meu discurso estava provocando um efeito dominó. Entre os olhares apreensivos, havia memórias de risos e desprezo. A empatia foi transformada em uma sensação de ameaça. O que poderia ter sido uma celebração de generosidade rapidamente se tornava um espelho de suas próprias falhas. Olhos se entrelaçavam em busca de apoio, mas à medida que falava, as feições de muitos mudavam. Alguns sussurravam, outros se entreolhavam com dúvidas. A energia na sala começava a se contorcer, como uma cobra que se enrosca sobre si mesma. E o momento que tanto esperava chegou. O sucesso de um império pode muito bem ser utilizado para apagar as cicatrizes de um passado, mas não podemos esquecer o preço, eu disse, com um sorriso calculado. A traição que enfrentei não está esquecida. Sim, eu sou a rainha de minha própria história de dor. E como a rainha que sou, não deixarei que isso se repita. O barulho aumentou e um silêncio mortal tomou conta da sala. Pensei que alguns poderiam desmaiar, sentindo o peso de suas promessas se desvanecerem. Meu irmão, Ricardo, estava ficando desconfortável. Eu podia ver seu coração acelerar. Mas a ironia não parou por aí. Na plateia, eu tinha uma rede de aliados disfarçados. Pessoas que antes faziam parte da minha vida e agora estavam vendo tudo se desenrolar como um filme. E a verdade era essa. A noite não terminaria sem estrondos. Olhei ao redor e vi em seus rostos o que eu vinha tentando provocar: medo. O que seria um evento filantrópico se transformara em um campo de batalha psicológico? Um por um, as máscaras começaram a cair e havia uma sensação crescente de traição além do que eu mesma havia esperado. A noite repleta de glamour se tornava um espetáculo de revelações. Eles estavam sendo confrontados não só pela minha voz, mas também pela própria verdade de sua hipocrisia. Com o final do meu discurso, acenei para que as luzes se apagassem novamente. As velas já não iluminavam apenas os rostos esperançosos, mas também a cena de uma casa em ruínas que eu finalmente estava em posição de reconstruir. O projeto original, que agora servia para acoplar suas falhas, era o meu presente. O que eles acreditavam ser uma caridade, agora se tornava uma oportunidade crítica de resgatar sua imagem. Abri espaço para que as pessoas começassem a discutir como poderiam se envolver, mas não sem um detalhe essencial. Todos os compromissos da noite seriam vinculados em nome da família. O poderoso legado que tanto tentaram manter intacto estava prestes a desmoronar. Com um olhar para meu irmão, Ricardo, que agora tentava esconder a confusão, lancei um sorriso calculado que poderia ter desarmado qualquer um. Estava no controle, e quando finalmente juntei as mãos, os aplausos estrondosos começaram. Era o início de uma nova era, um ciclo de vingança que virava uma roda de circo na qual eu era a protagonista. Sabia que, ao final da noite, eles não apenas veriam meu brilho, eles sentiriam o peso do meu impacto. Era uma dança magistral de opressão e ascensão, e eu estava no centro. Os aplausos ecoavam, e a verdadeira ironia era que a cobra mais feroz na sala era eu.
A luz finalmente iluminava minha alma. O joio e o trigo agora não eram mais a mesma coisa, e o espetáculo que eu criei estava apenas começando. A humilhação que um dia eu enfrentei agora era a que eles estavam prestes a viver, e eu estava pronta para cada segundo. Enquanto as discussões sobre investimentos e o projeto social ecoavam à minha volta, eu observava Ricardo com uma mistura de satisfação e divertimento. Ele ainda estava se recompondo, tentando entender a armadilha em que acabara de cair. Cada gesto, cada respiração dele era música para meus ouvidos. De líder, ele havia se tornado o símbolo da traição. A redenção que ele esperava para a família tinha acabado de ruir. E ali, naquele instante, percebi. Não era apenas negócios, era o renascimento de Ana. Era meu plano se desenrolando na beleza da noite glamourosa. Mais do que construir um legado, eu estava desconstruindo o que restava das ilusões do passado. Enquanto eles se dividiam em pequenos grupos buscando reconciliação, observei os círculos de insegurança se formarem. Antigos aliados começaram a se afastar, sussurrando entre si, trocando olhares apreensivos, conscientes de que sua lealdade poderia ser questionada. Era hora de agitar as águas. Como estão achando a noite? Perguntei a um grupo reunido perto do bar. Minhas palavras eram veneno, e eu tinha certeza de que eles mal conseguiam formular uma resposta coerente, um gesto que não traísse a confusão que os dominava. Com um sorriso frio, continuei. Acho que estamos todos no mesmo barco, tentando salvar a família. Mas o que será que acontecerá com aqueles que não se unirem? A tensão crescia, como o vapor prestes a explodir. Nas entrelinhas do meu discurso, as ameaças eram mais que claras. O jogo de poder estava em andamento, e as rachaduras entre os que um dia estiveram unidos se transformavam em abismos cada vez maiores. Era meu momento, e tudo o que eu precisava fazer era observar essa verdade emergir. Segui para a mesa principal, onde o jogo estava prestes a recomeçar, com uma taça de champanhe na mão. Era como se eu estivesse em uma partida de pôquer. Cada movimento meu era calculado, e cada gesto era uma possibilidade a ser explorada. Os convidados continuavam se aglomerando, e aos poucos comecei a desnudá-los com perguntas sutis, como um cirurgião da alma, abrindo camadas para expor o que havia por dentro. E você, Maria? Perguntei a uma das minhas ex-amigas, uma figura que sempre fora um incômodo. O que você acha que aconteceria com sua carreira se o que deixamos para trás viesse à tona? A prisão do passado é algo que todos nós podemos carregar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu sabia que aquelas palavras seriam uma bomba relógio nas relações ali presentes. Ela começou a gaguejar, tentando se defender, mas eu a interrompi, mantendo o olhar de todos na sala. O medo acompanhava muitas fragilidades, e eu queria que cada um deles sentisse o peso. Por que vocês não compartilham suas experiências com a família? Certamente, temos muito o que discutir, não é mesmo? Eu me divertia, e a ironia daquela cena era deliciosa. Eles teriam que confrontar seus próprios demônios, e eu apenas os ajudaria a ver de maneira mais clara. Um após o outro, começaram a se abrir, revelando ações que, em um dia normal, permaneceriam escondidas sob a máscara de família unida. O desejo de aceitação e o medo da exclusão estavam criando um cenário caótico. Um a um, começaram a surgir os podres que tinham sido tão eficientemente abafados. Era como se eu estivesse jogando com as cartas da verdade, e eles, com as mentiras de um passado. Depois de uma série de declarações e sussurros ansiosos, decidi que era a hora de fazer minha jogada final. Levantei a taça mais uma vez, observando a sala lotada, todos os olhares voltados para mim, reconquistando sua atenção. Sejamos claros, esta noite é uma celebração de novas oportunidades, mas também um testemunho do que se perdeu. Não podemos ignorar as sombras do passado. A ironia da situação era sua essência. Eu não estava apenas falando da minha dor, mas também da dor de todos eles. Uma a uma, as máscaras caíam, e em um momento de pura vulnerabilidade,
percebi que aqueles que tentaram me derrubar estavam abraçando seu próprio abismo. O que era uma noite de glamour agora se transformava num tribunal. Como criei essa realidade? Como minha vida se transformou num palco de revelações? Eu era uma marionetista e cada um deles estava em minhas mãos. Sorrindo, eu continuei. É a nossa chance de falar sobre o que nos torna realmente humanos. E o que vocês farão com isso? Os olhos começaram a se desviar. As conversas começaram a diminuir. Antigos aliados estavam clamando por espaço num novo mundo que eu estava criando, e eu estava decidindo o destino de cada um deles com um simples gesto. O que começara como uma celebração do que éramos, agora se transformava em quê? A reação à minha voz ecoava nas paredes. Uma torrente que desaguava num futuro incerto. Eu estava pronta para o golpe final. O que nossas histórias se tornarão? Perguntei olhando fixamente para Ricardo. É hora de decidir se navegaremos juntos ou se afundaremos individualmente. A escolha é sua. Perguntem-se quem realmente detém as chaves deste futuro. Assim, deixei minhas palavras pairando no ar, como uma névoa pesada. Um suspense absoluto dominava a sala. Estava no topo do mundo, e a verdade era que eu finalmente entendia quem eu era e o que sempre poderia ser. Cada um deles oscilava entre o medo e a esperança, e ali estava eu, a arquétipa da vingança, observando o colapso que havia arquitetado. Eles se dispersavam em pequenos grupos, cada um carregando seu próprio fardo. Cada conversa sussurrada, cada aliança improvisada se tornava mais relevante agora que o grande jogo estava em andamento. Eu era a mestre, e este verdadeiro espetáculo estava apenas começando. A noite estava longe de acabar. O evento se consolidava como um divisor de águas, uma transformação lenta, mas poderosa. Chegou a hora de acelerar meu jogo. A ambição que eu nutria se tornara uma força avassaladora, além do que eu poderia ter sonhado. Enquanto me movia com confiança entre aqueles que antes eram poderosos, sentia-me como uma rainha em seu trono, cujas ações estavam prestes a mudar o curso de tudo. A humilhação que um dia enfrentei se tornara meu legado, e eles, meros figurantes cuja narrativa eu havia reescrito para sempre. O verdadeiro espetáculo estava apenas começando, e eu, agora mais do que nunca, estava pronta para dominar o campo de batalha que era, de fato, a minha própria vida. A atmosfera na sala era carregada. Era como se todos respirássemos a mesma tensão, o mesmo medo que eu havia plantado cuidadosamente ao longo da noite. A iluminação suave dos lustres parecia ameaçadora, um jogo de sombras e projeções de insegurança. Minha família, uma unidade que em algum momento pareceu invencível, agora se esfacelava em fragmentos de desconfiança. Cada um carregava seu próprio arsenal de inseguranças e arrependimentos. E eu, exultante, preparei-me para expô-los. Ainda com uma taça de champanhe na mão, movi-me livremente entre os grupos que se formavam. Já não eram mais sorrisos falsos e apertos de mão descompromissados. O ar estava denso, e cada conversa sussurrada refletia os medos que eu havia incutido. As conversas se aglomeravam em monólogos de insegurança e desconfiança. Saber que eu estava segura no meu trono de poder, enquanto eles lutavam entre avareza e remorso, me dava uma satisfação indescritível. Decidi iniciar a próxima fase do meu plano, uma fase que não apenas solidificaria meu controle, mas também levaria as feridas expostas a um novo nível. Olhei para todos que ainda permaneciam na sala, antigos aliados e adversários que agora se tornaram o que eu chamaria de peças descartáveis. Era a hora de trazer à tona a verdadeira conversa, o que eles realmente pensavam uns dos outros, e, mais importante, o que realmente sentiam a meu respeito. Então, como foi essa revelação? Perguntei, em um tom casual, mas carregado de ironia. Todos curtindo a dança das cadeiras e das ambições ocultas? Não se esqueçam, o jogo é longo e vai muito além das primeiras impressões. Um murmúrio se espalhou, como uma onda de inquietação que atingiu cada canto da sala.
Meu irmão, Ricardo, que ainda se recuperava da minha resposta anterior, já não aparentava tanta confiança. Observei seu desconforto crescer, e isso me fortaleceu. Um sorriso surgiu lentamente em meus lábios enquanto ria por dentro, conhecendo a resposta a cada pergunta que emergia na mente dele e dos outros. Quando a conversa começou a fluir, eu a conduzi com maestria. O assunto de nossa nova geração foi trazido à tona. Nós temos uma chance única de reescrever nossas histórias, de não sermos apenas a sombra de nossos antepassados, não é mesmo? Uma exclamação rápida de aprovação ecoou entre eles. Foi o momento perfeito, e enquanto as ideias fervilhavam, percebi que o jogo poderia mudar rapidamente. As palavras cortantes que eu usava eram como flechas envenenadas lançadas a cada passo. Deleitava-me na ideia de que cada diálogo, cada acordo de retaliação, era uma oportunidade de desencadear as fraquezas deles. Decidi, então, dar uma guinada dramática. Mas vamos ser francos, eu disse. Qual é o nosso verdadeiro legado? É fácil falar de grandes feitos em jantares e discursos, mas nós somos realmente um grupo unido ou apenas uma série de indivíduos dispostos a se devorar quando a oportunidade surgir? Os olhares se cruzaram. Incertezas e medos borbulhavam em cada uma daquelas expressões familiares. Eu fervilhava por dentro. Sabia que precisava levar aquele jantar a um nível de revelações impactantes, e aquele era o momento. Vamos ver como cada um de nós se sente em relação a esse novo começo. O que temos a oferecer de verdade? Os rostos começaram a se agitar, e a tensão estava quase visível. Uma rede de emoções que pairava no ar. Mentes inquietas, palavras entrecortadas e risos nervosos coloriam a sala. E assim, a transformação já estava em andamento. O colapso da família estava se desmaterializando sob uma nova luz, e eu era a própria catalisadora da mudança. Além disso, a ironia brincava com meu jogo. Enquanto eles tentavam mascarar suas fraquezas com batidas de palmas e aplausos superficiais, eu sabia que o último ato da minha sinfonia de vingança estava prestes a começar. A sobrevivência seria uma questão de união, ou uma série de lealdades fragmentadas. Qual delas prevaleceria? A conversa se tornou cada vez mais intensa à medida que os segredos começaram a ser revelados. Senti-me como uma regente, expondo a fragilidade de cada um deles, conduzindo-os a cometerem erros. As conversas estavam se tornando confissões, e as confissões, em algum lugar entre mágoas e resignação, pareciam confirmar que eu estava a um passo à frente. Joguei mais uma isca na conversa. Entendo que existem cicatrizes, e as cicatrizes contam histórias. Mas são justamente essas fissuras que podem fortalecer nossos laços, nos tornar mais resilientes e nos mostrar o que aprendemos uns com os outros. Para sermos a melhor versão de nós mesmos, temos que enfrentar o que está escondido sob a superfície. E assim, enquanto o chão sob seus pés ameaçava ceder, testemunhei a transformação. Seu desespero foi revelado em cada confissão enquanto tentavam se justificar, e eu simplesmente permaneci ali, impassível, como quem observa um abismo em que eles já se precipitaram. O lamento das fraquezas se tornava uma sinfonia, uma transformação de bobos em vítimas. Percebias então que era o momento de explodir essa bolha, e assim o fiz. Levantei o copo novamente, a taça cintilando sob a luz. Finalmente, meus amigos, sou eu quem lidera esse novo começo. Quando vocês se olham, a verdade salta aos olhos. Estamos aqui para criar um novo futuro, mas também para definir o que somos. Um bando desunido, ou um grupo que realmente se valoriza. A sala estava em efervescência com a ideia, e eu a alimentava cada vez mais. Cada palavra que saía da minha boca jogava gasolina na fogueira. Eles teriam que decidir se continuariam divididos ou se finalmente se permitiriam a união que um dia tiveram. Escolham a união ou a destruição. E quando estiverem prontos para agir, lembrem-se de quem tem as cartas na mão. Os olhares se cruzavam, um ciclo interminável de dúvida e desejo de aceitação, enquanto se conectavam e desconectavam como engrenagens
em uma máquina cada vez mais complexa. Meu coração batia forte, a adrenalina me dando clareza. Eu não pararia até conseguir o que era meu por direito. A energia fluía como eletricidade pela sala, e eu sabia que a cada instante, a cada palavra, eu estava moldando a narrativa. O que poderia ter sido uma celebração se tornou uma batalha pelo poder. E melhor ainda, eu estava no comando. Fui transportada de volta à cena da minha vitória, e isso me encheu de convicção. A luta que havia passado não seria apenas meu legado, mas o alicerce para algo ainda mais poderoso. E assim meu império se erguia. A queda dos meus antigos aliados não era mais uma dúvida, mas uma certeza. A noite não terminaria sem que eu deixasse minha marca, um rastro de fraquezas e revelações. Conduzindo a narrativa, cada passo meu era um eco incontestável do que os aguardava. E quando finalmente decidissem se submeter ou resistir, eu estaria pronta para colher os frutos, quaisquer que fossem, construindo assim meu legado com os destroços do que já não existiria. Os murmúrios começaram a crescer, a tensão na sala era palpável. As palavras que eu havia lançado como flechas envenenadas ecoavam nas mentes inquietas de todos. Era um jogo meticulosamente planejado, e eu era a arquiteta da sua derrocada. Com um brilho nos olhos, observei meu irmão Ricardo e seus antigos comparsas enredados na própria teia de mentiras. Era fascinante ver suas reações, como se eu estivesse pintando um quadro, onde cada pincelada revelava a verdade escondida. As conversas se tornaram sussurros, pequenos grupos se formavam, mas a incerteza era inegável. Eles estavam divididos, a unidade se desfazendo sob a pressão da realidade que eu havia exposto. Em um canto da sala vi Maria se afastando com uma expressão confusa e indignada. Era a hora perfeita, a oportunidade de expor o que ela sempre escondeu por trás de um sorriso falso. Maria! Chamei, atraindo todos os olhares para ela. Ela hesitou, sabendo que não havia escapatória. Os rostos se viraram e vi suas defesas ruindo. O público ama um bom conflito, e eu estava prestes a lhe servir um banquete. Você sempre teve uma opinião forte sobre nossa família, não é? Que tipo de mulher se sente confortável em silenciar verdades dolorosas enquanto brinda com quem a desprezou? Silêncio na sala. Cada palavra era uma gota de veneno doce, um charme que se tornava veneno em contato com o fogo das emoções. Maria era o centro das atenções, e eu sentia a atenção no ar como um perfume. Ela engoliu em seco, presa entre a indignação e o desespero. Você está sendo injusta, Ana, respondeu, mas suas palavras soavam fracas. Era apenas uma máscara. Todos nós temos nossos erros. Ninguém aguenta. Eu a interrompi. Ninguém aguenta o quê, Maria? Acha que o que todos veem agora é a verdadeira face da nossa história? Estamos marcados pela dor, mas você, sabe, facilita as coisas fingindo? Observei seus olhos se arregalarem, humilhação e raiva misturadas. Uma oportunidade perfeita, não só para desmascará-la, mas também para provocar uma onda de revelações. A atmosfera ficou densa, e ao olhar ao redor, percebi que a minha estratégia estava dando certo. Todos estamos aqui para aprender, não é? Então me digam, que tipo de mudança podemos criar a partir dessa dor? Se formos sinceros, teremos que ser, não é? E ser sincero significa, muitas vezes, tirar nossas máscaras. Meus olhos percorreram cada rosto, prendendo a atenção deles como uma armadilha. A ferida era visível, e eu conhecia a dor de cada um. Cada golpe em suas memórias era uma oportunidade para uma transformação profunda. Maria, você é uma virtuosa em abafar conflitos. Eu retorqui, com sarcasmo. Mas não se esqueça, quem finge acaba carregando o peso das suas mentiras. A sala fervilhava. As máscaras, sem dúvida, começavam a cair. Os rostos que antes ostentavam soberba agora exibiam um toque de vulnerabilidade. Olhei fixamente nos olhos das pessoas ao meu redor. Se não conseguirmos unir nossas forças,
Não teremos outra escolha a não ser ver tudo o que construímos ruir, e isso pode ser uma repetição da história da nossa família. Minhas palavras pairaram no ar, e eu as deixei se dissiparem. Começava a sentir a energia se esvair pelo espaço, uma onda de medo e alívio. Se eu havia plantado a semente do desespero, eu também podia cultivá-la e transformá-la em algo extraordinário. Os rostos ao meu redor agora não apenas viam a verdade, estavam prestes a sentir o impacto do que isso significava. O olhar de Laura mostrava resignação e, ao mesmo tempo, um desejo silencioso de que tudo aquilo terminasse. Ela era mais do que uma adversária, era um exemplo, um testemunho do que significa estar preso em mentiras. É fácil se perder em nossos próprios labirintos, disse eu, recuando um pouco. Mas o que é mais difícil é aceitar nossas falhas e usá-las como alicerce. É exatamente isso que estou tentando fazer aqui. Meu coração batia forte enquanto olhava ao redor, sentindo cada emoção vibrar na sala. A batalha ali estava longe de terminar, mas algo me dizia que estavam começando a ceder. Eles sentiam, e eu sabia que essa tensão emocional poderia ser a chave para reestruturar o futuro que eu tanto desejava. Finalmente, quando o barulho se acalmou e a poeira do confronto assentou, fiz uma pausa deliberada. Então fechei os olhos por um instante, absorvendo a cena. Ao abri-los novamente, procurei conectar-me a todos. É hora de darmos um passo rumo ao renascimento. A dor pode ter me moldado, mas é a união que nos dará o verdadeiro poder. Um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. O clamor de vozes havia se silenciado, e eu sabia que agora era o momento crucial em que eles teriam que decidir entre a queda ou a evolução. Quais seriam seus destinos, afinal? E o meu? Eu estava prestes a levar a cena de fechamento ao limite, para que ninguém se esquecesse do que tinha ocorrido ali naquela noite. É exatamente isso que estou tentando fazer aqui. Meu coração batia forte enquanto olhava lá ao redor, sentindo cada emoção vibrar na sala. A batalha estava longe de terminar, mas algo me dizia que estavam começando a ceder. Eles sentiam, e eu sabia que essa tensão emocional poderia ser a chave para reestruturar o futuro que eu tanto desejava. Finalmente, quando o barulho se acalmou e a poeira do confronto assentou, fiz uma pausa deliberada. Então, fechei os olhos por um instante, absorvendo a cena. Ao abri-los novamente, procurei conectar-me a todos. É hora de darmos um passo rumo ao renascimento. A dor pode ter me moldado, mas é a união que nos dará o verdadeiro poder. Um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. O clamor de vozes havia se silenciado, e eu sabia que agora era um momento crucial em que eles teriam que decidir entre a queda ou a evolução. Quais seriam seus destinos, afinal? E o meu? Eu estava prestes a levar a cena de fechamento ao limite, para que ninguém se esquecesse do que tinha ocorrido ali naquela noite.